Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver hoje um trecho do capítulo 2, que trata sobre a vida futura. É no capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Aqui temos os itens referentes a esse capítulo: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos Espíritos, com uma comunicação intitulada Uma Realeza Terrestre. Aqui temos no item 1 que nos traz um trecho do Evangelho de João. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. É palavras do Mestre Jesus respondendo a Pilatos. E realmente o reino de Jesus não é a vida material. A vida material aqui neste planeta ainda é uma vida eivada de interesses relativos basicamente e quase que unicamente à matéria. Os valores materiais ainda exercem um fascínio enorme sobre todos nós. Então, o que prevalece aqui é o reinado dos valores da matéria, do dinheiro, da fama e dos gozos que a matéria oferece. Então, é por isso que este planeta ainda não é o reino de Jesus, que é um reino em que as leis divinas são seguidas, cumpridas fielmente por todos. E o nosso planeta ainda está longe de alcançar esse ponto. Embora, como anunciou aqui Jesus, ele diz aqui no final: o meu reino ainda não é aqui. Tudo evolui no universo. Tudo, inclusive o nosso planeta, está em evolução. E o nosso planeta, que atualmente está na categoria de mundo de provas e expiações, um dia ele alcançará uma condição de mundo mais elevado, mundo feliz, mundo celeste. Então, a evolução é uma lei divina. E ela acontece em todos os pontos do universo. E acontece com tudo que existe no universo. Então, os planetas também têm o seu progresso. E nós também estamos fazendo parte desta lei da evolução que está dentro de nós. As leis divinas, na verdade, estão inscritas em todos os pontos do universo. E ela também está inscrita no nosso mundo interno.
Só que a nossa atenção, por enquanto, está voltada praticamente que somente à vida material. Mas quando nós descobrirmos a alegria, o prazer, a felicidade que nos traz o alinhamento com a lei divina, nosso foco de interesses irá se voltar para aquilo que é verdadeiro, que é real e que traz a todos a paz que todos nós estamos em busca. E continuando aqui nesse trecho, disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse trecho está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E realmente, Jesus, um espírito que já atingiu um grau de perfeição na condição de espírito puro, que já consegue manter esse contato mente a mente com Deus. Ele mesmo nos disse isso: eu e o Pai somos um. O que significa isso? Significa que Jesus está alinhado perfeitamente com Deus, com as leis divinas. Então, realmente, para nós, ele é o nosso orientador, é o nosso rei. Ele é o rei aqui deste planeta. Só que em relação às coisas da matéria, ele não tem nenhum interesse menor em relação a isso. O interesse de Jesus é nos auxiliar, nos amparar, nos orientar para o nosso progresso, para que atinjamos a condição em que ele está, de espírito puro. Porque a lei do progresso, ela engloba todos os universos. Tudo progride dentro da criação divina. E aqui nós vamos ver o item que fala acerca da vida futura. Item 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Olha, essa preocupação com o nosso desenvolvimento, não só o desenvolvimento físico, material, estamos aqui falando de um desenvolvimento mais global, mais importante, mais profundo, que é o nosso desenvolvimento interno, como seres divinos que somos. A primeira parte desse desenvolvimento é nós nos conscientizarmos de que não somos corpos físicos, que a nossa condição aqui é passageira. E, na verdade, nós somos seres espirituais, filhos de Deus. Então, temos que tomar posse desse conhecimento e conduzir a nossa vida de acordo com este saber. E continua aqui,
todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Jesus bateu o tempo todo nessa tecla. Nós somos seres espirituais. Os interesses que deveriam nos orientar, pelos quais deveríamos trabalhar, deveriam ser os interesses espirituais. E, consequentemente, quando cuidamos do mundo interno, automaticamente vamos aprender a cuidar de forma mais adequada do nosso mundo externo, ou seja, das coisas da matéria, que são coisas passageiras, mas enquanto estamos aqui encarnados, elas têm uma grande importância para nós. Precisamos nos manter fisicamente saudáveis, até porque com saúde mental, emocional e física, nós vamos ter melhores condições de aproveitar essa jornada nossa evolutiva, para avançar como espíritos que somos. Então, tudo é importante, mas o nosso foco de atenção principal deve ser a nossa condição de espíritos imortais que somos. E continua aqui. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Realmente, sem o conhecimento da vida futura, aquela ideia equivocada do morreu, acabou, tudo se acaba, nada se acaba. A vida é a continuidade para sempre, infinitamente. Então, com esse conceito, nós vamos ter um impulso para cuidarmos do nosso mundo interno, porque sabemos que nós somos imortais. Então, a crença, aliás, eu não diria crença, o conceito desta realidade, que é a vida futura, isso não é uma crença, isso é um fato real, é a nossa realidade. Ele nos impulsiona para que cada vez nós nos cuidemos, não só da parte externa, de termos condições materiais melhores, mas principalmente do nosso mundo interno. Cuidarmos da nossa mente, da nossa moral, elevando o nosso nível de moralidade, de respeito ao próximo, desenvolvendo o amor dentro de nós por toda a criação. Então, com a vida futura, nós vamos tendo mais incentivo, com esse conhecimento, mais incentivo para trabalharmos o nosso desenvolvimento interno, que automaticamente irá gerar o desenvolvimento material. E continuando aqui. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Olha só, a doutrina espírita, ela é a terceira revelação, é a continuidade do ensino de Jesus, porque ele anunciou lá quando aqui esteve que toda a verdade ainda não havia sido toda revelada.
E ele disse que havia muitas coisas ainda a serem reveladas. E ele nos enviaria o Consolador. Então, o ensino a respeito das verdades divinas, da realidade divina, que Jesus nos trouxe, continua nos trazendo, até porque não há como trazê-lo de uma vez só de forma completa. Esse ensino ele é gradual. Conforme nós vamos amadurecendo o nosso conhecimento, conforme nós vamos compreendendo que não somos corpos físicos, aí nós vamos nos habilitando a nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento divino. Então, aqui eu vou repetir, esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, porque esse é o ponto fundamental. É nós conhecermos, sabermos, estarmos conscientes de que somos seres imortais e que a vida futura é uma realidade. Então, este conhecimento, ele deveria ser, como diz aqui, a finalidade, o ponto de mira de todos nós. E só esse conhecimento explica as dores, os sofrimentos, as dificuldades que passamos aqui na condição de espíritos encarnados. Só esse conhecimento explica isso. Porque essa ideia é de que a vida se acaba no túmulo, nos tira exatamente esse incentivo para que nós aprendamos a valorizar os elementos, não só os elementos que nos dão a possibilidade de uma vida física melhor, mas principalmente os elementos que nós temos no nosso mundo interno. Nós temos que crescer externamente em relação à matéria, mas principalmente, esse é o ponto mais importante, internamente. Temos que evoluir internamente. E sem a ideia da vida futura, se nós olharmos só para a vida da matéria, qual seria o nosso ganho sem a vida futura? De trabalharmos para sermos mais cordiais, mais amorosos, mais pacientes, mais compreensivos. Não haveria lógica em trabalharmos nesse sentido. Então é por isso que a ideia da vida futura é e deve ser o nosso ponto em que temos que caminhar nessa direção, na direção desse ponto, desse conhecimento. E ali, é só para nós fecharmos esse trechinho, só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Sem a sobrevivência da alma, sem uma vida futura, não teria nenhuma lógica nós nos vigiarmos, nos melhorarmos como seres humanos. Seria a luta pela sobrevivência, valendo tudo e qualquer coisa para atingir os nossos objetivos materiais. E continua aqui. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Olha só
o ensino, o ensino de qualquer coisa, seja do que for, das ciências, da filosofia, das leis divinas, não tem como ele não ser gradual. É impossível que coloquemos o nosso filho lá na escola de ensino fundamental e ele, em um ano, ele atinja a condição de um doutor. Não há como isso acontecer. Então, o ensino, ele é gradual, ele é passo a passo. A cada ponto em que superamos, né? A cada ponto em que aprendemos, este ponto de superação e de aprendizado, ele será o ponto de apoio para novos aprendizados. Então, o ensino, ele é gradual, o aprendizado, tanto o aprendizado material como o divino, é gradual. Então, é por isso que as verdades divinas nos vão sendo trazidas de forma gradativa e não de uma forma instantânea. E continua aqui, limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Então, devido ao estado de maior ignorância em que estávamos lá naquela época, porque éramos nós, né, lá, e devido ao nosso estado de alta ignorância, Jesus não teria como detalhar essa nossa evolução, como ela deve ser feita, quais os meandros. Então, esse ensino, ele está sendo gradual. E hoje nós temos a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E através dela, levantamos mais um véu. Estamos compreendendo mais alguns detalhes. Já sabemos que a vida continua. Já sabemos como ocorre a reencarnação. Já conhecemos os detalhes de que, ao desencarnar, nós vamos perder o corpo físico, mas vamos ganhar um outro corpo. Aliás, não vamos ganhar. Já temos esse outro corpo. A gente somente perde o corpo externo. Mas continuamos com o corpo sutil, que é a vestimenta mais leve do espírito. E o corpo de carne é a vestimenta mais pesada, mais grosseira. Quando perdemos o de carne, continuamos com o corpo sutil, que a doutrina chama de perispírito. Ou seja, ele está na periferia do espírito. O espírito mesmo que somos é um ponto luminoso, é um ponto de luz. E nós somos esse ponto de luz. Mas ainda não estamos conscientizados da nossa realidade. E continuando aqui. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Realmente, todo cristão, ele crê na vida futura. Mas o conceito, a ideia que nós imaginamos ainda não é a completa. E, inclusive,
entre as várias denominações religiosas, essa ideia da vida futura, ela não é igual. Alguns veem a vida futura como uma condição de estarmos ou no céu ou no inferno. O que não condiz com a bondade, com a lei de evolução, com a lei de progresso, que fazem parte do conjunto de leis divinas. Mas é o que alguns imaginam. Mas a doutrina espírita nos traz uma ideia mais depurada a esse respeito. A reencarnação, a nossa estadia aqui no plano físico, a nossa ida para o plano espiritual, a relação entre o plano físico e o plano espiritual, que é uma relação intensa, é uma relação profunda. Então, tudo isso a doutrina nos explica. Aquela ideia de morreu, acabou, eu nunca mais vou ver. Não, isso não é verdade. Até porque quem desencarna, quem morre fisicamente, continua com o seu raciocínio, com as suas ideias, continua a fazer o seu progresso no plano espiritual. E essa relação entre os nossos amores que se foram em nós continua. Eles, como têm mais liberdade, estão livres desse corpo grosseiro, eles nos visitam. E muitas vezes estão sempre atentos ao nosso lado. É qualquer ai que dermos, os nossos amores se preocupam. E muitas vezes nos atendem, nos curam, nos consolam. Então, essa relação, ela não desaparece pelo fato de estarmos fora do corpo físico. Continua aqui, ó. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza, sem certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Tem conceitos religiosos que não têm, não trazem essa certeza, não trazem esse detalhamento, mas, graças a Deus, a terceira revelação que Jesus prometeu está aqui entre nós. É essa doutrina de luz. E ela nos esclarece de forma pormenorizada, detalhada, sobre a nossa realidade de seres divinos, seres imortais que somos. E continua aqui. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Então, naquela época, Jesus não tinha como trazer essas informações. Aí foi dado esse tempo de maturação, de aprendizado, de evolução, e quando estávamos já preparados para receber essas informações mais profundas e detalhadas sobre a nossa realidade divina nossa, aí sim veio a doutrina espírita. E o instrumento de que o Cristo se utilizou, do qual o Cristo se utilizou, foi o nosso irmão Allan Kardec, que compilou toda esta doutrina, todos estes ensinamentos foram trazidos
pelo Cristo e por vários irmãos desencarnados que nos vieram relatar o que acontece no plano espiritual, como eles vivem no plano espiritual. E hoje nós já temos uma noção mais clara dessa relação. E naquela época essa informação seria impossível de ser dada, a época em que o Cristo veio. Então foi por isso que ele nos trouxe a doutrina espírita, que é a terceira revelação. E continua aqui. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. É isso aí. Ela se torna uma realidade, porque são aqueles que estão no plano espiritual que nos vêm informar. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Olha, são aqueles que estão no plano espiritual que vêm nos informar diretamente. E muitas vezes esses que nos informam são nossos entes queridos, nossos companheiros que estão do outro lado. O dom mediúnico, que aos poucos está se ampliando aqui na face do planeta, e não só no Brasil, em todos os países, esse dom, essa capacidade de comunicação com o plano mais sutil, que muitos estão renascendo com esse dom que nós chamamos de mediunidade, e que no futuro todos nós vamos ter essa capacidade de continuarmos em contato com os nossos entes queridos que já não têm corpo físico. Então, tudo está ocorrendo na direção do progresso, para que tenhamos uma visão mais aprofundada, mais real, mais lógica, mais correta do que significa, do significado da palavra vida. Vida não se restringe ao corpo físico. Quando falamos vida, falamos em vida eterna, vida ampla, vida em vários níveis da matéria. Então, os universos estão lotados de vida. Então, a vida, ela continua. A vida não cessa. Nós não morremos. Eu acho essa informação muito confortante. A morte não existe. Continuando. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Olha, eles nos trazem informações tão detalhadas
informações tão profundas, informações que são verificadas no dia a dia aqui nosso. Eles não nos trazem ilusões, mentiras. Eles trazem aquilo que é real, aquilo que eles estão vivendo fora do corpo físico, que daqui a pouco nós vamos estar lá com eles e vamos ter essa oportunidade de verificar in loco, vendo e vivendo todas essas informações que eles nos trazem. E é tão bom nós conhecermos a verdade, conhecermos o que nos espera, entendermos como se processa a nossa evolução. Isso é maravilhoso. Isso é um incentivo para o progresso, para o crescimento, para a nossa melhoria moral, emocional, mental e para o nosso equilíbrio. Este conhecimento, ele nos deixa mais saudáveis, tanto mentalmente, como espiritualmente, como fisicamente. E vamos nos esforçando para sermos criaturas melhores, mais amáveis, mais tranquilas, mais amorosas. Isso é evolução. E continua aqui, no item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Realmente, a ideia que se tinha da vida futura era uma ideia bastante infantil, que haviam homens e que haviam anjos. Então Deus criou alguns seres já na condição de perfeita felicidade e equilíbrio, que são os anjos, e criou outros, como nós, homens, que vieram aqui para ralar, para sofrer, para aprender na base do peca, perdoa, na base do erro e acerto. Deus, se fizesse isso, seria um ser extremamente injusto. E não poderíamos mais imaginá-lo como a suprema perfeição. E ele é a suprema perfeição. Com a ideia real de que o nosso progresso é feito por nós e que todos têm esse direito a progredir e que todos irão ter o avanço, alcançar a condição de maior felicidade, isso é muito mais justo. Não há privilegiados no universo. Aqui ele diz, acreditam nos anjos considerando os seres privilegiados da criação. Isso não existe. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos. Nós vamos nos tornar anjos futuramente. Agora, para atingirmos esse ponto de angelitude, tem chão pela frente. Tem muito trabalho. Tem muitas coisas que precisamos mudar em nós, mas muitas e muitas e muitas coisas mesmo. E aí, quando atingimos essa condição, vamos dar continuidade à nossa evolução. A evolução ela é infinita, ela nunca cessa. Vamos dar
É continuidade, é uma evolução em outro nível, no nível de angelitude, como está atualmente o nosso Mestre Jesus. Aliás, atualmente não, já desde antes do nosso planeta existir, ele já era um espírito, um anjo, ou seja, um espírito que atingiu a condição de puro espírito. É o espírito que já conseguiu o alinhamento total com a lei divina. Ele não comete nem nada, nenhum pensamento, ato, sentimento contrário à lei. E é para isso que nós estamos hoje aqui encarnados e procurando entender o que vem a ser o nosso progresso e como fazer o nosso progresso. Segundo eles, a observância da lei de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os inimigos. Olha a mentalidade ainda pueril, que eu diria que ainda persiste em grande número até hoje. A ideia de que aquilo que é bom é aquilo que a vida física, que a matéria nos oferece. São os bens terrenos. E hoje nós compreendemos que os bens terrenos, eles não são desprezíveis, mas eles não são o que é de mais importante. Enquanto estamos aqui encarnados, nós vamos precisar desses bens terrenos. Mas esse precisar tem um limite. Não para se locupletar de bens terrenos em prejuízo dos bens internos, em prejuízo do nosso equilíbrio mental, emocional. E continua aqui, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. Quer dizer, os bens terrenos que eles davam valor eram as vitórias sobre outros povos, a dominação, a escravidão de outros povos. Isso era o que significava para nós lá, a gente fala deles, não, nós quando estávamos lá, reencarnados, era o nosso raciocínio. Quando se falava em bens, só pensávamos, e ainda pensamos ainda bastante, somente nos bens da matéria. E continuando aqui, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Olha só, tudo era ligado à matéria. Se o corpo adoeceu, né? se caímos numa condição de indigência, de dificuldade material, né? Aí nós atribuímos a Deus. Mas hoje nós sabemos que isso são escolhas nossas. É a nossa falta de empenho, a nossa falta de interesse em aprender, em crescer, materialmente falando, é que nos leva à derrocada, à derrota na vida física. Então, naquela época, eles tinham a noção somente na visão material. A sua noção de vida era toda baseada na matéria. E continuando aqui, Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso.
realmente Moisés não tinha como entrar de forma mais profunda nesse conhecimento. E eu diria que Moisés ele preparou o terreno para que Jesus chegasse. E Jesus veio e também não pôde trazer toda a verdade. O terreno foi novamente preparado para receber a terceira revelação, que foi trazida por Jesus. Kardec foi simplesmente um instrumento do Mestre. Simplesmente não com a intenção de diminuir a Kardec. Até porque Jesus não iria escolher qualquer indivíduo de forma aleatória. Se ele escolheu Kardec, é porque Kardec é um espírito com elevação, com conhecimento, com desenvolvimento suficiente para cumprir aqui no planeta essa divulgação da terceira revelação. Então, é um espírito realmente elevado, Kardec. Não elevado quanto Jesus. Realmente, aqui nesse planeta, o espírito de maior elevação é Jesus, que é o coordenador, é como se fosse o presidente do planeta. Tá? E Jesus, como sabemos, já atingiu esse ponto de manter a sua mente ligada a Deus, constantemente, diretamente. E continua aqui, ó. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão recompensa. Olha que coisa maravilhosa esse conhecimento nos dá. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. E os maus irão ter que consertar os seus erros, retificar sua visão de vida. É porque o mal, na realidade, ele não existe. O mal é simplesmente uma visão contrária à lei divina, no universo que reina o bem. E o mal ele é temporário. Hoje o espírito pode estar numa condição muito embrutecida, muito agressiva, eivado de sentimentos de egoísmo, de maldade. Mas todos, independentemente dos crimes que cometam ou que tenham cometido, todos chegarão à condição de espírito puro. Agora, é claro que aqueles que já estão mais empenhados, que estão mais atentos, que estão mais vigilantes a si mesmos, esses chegarão em um tempo menor. Mas todos irão chegar. E, por uma questão de inteligência, se temos esse conhecimento, devemos nos dedicar à nossa reforma interna. Esse é um ponto importantíssimo. Esse é um passo gigantesco para nós. E sem esse passo, nós vamos caminhar mais lentamente, com mais sofrimento, com mais dor, com mais desconforto. E aqui, continuando, diz: aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Esse é o reino do Mestre Jesus. Ele é rei, mas o seu reino não é deste mundo, porque aqui neste mundo as leis divinas são, de certa forma, desprezadas.
na grande maioria dos seres aqui encarnados. Nós ainda desprezamos a lei divina. E lá no reino do Mestre, o que impera são as leis de Deus. Logo, é um reino de felicidade, de paz, de trabalho no bem e de amor ao próximo. E assim fechamos mais um estudo sequenciado do nosso Evangelho. Eu desejo muita paz a todos e, se tiverem algo a discutir, a indagar, alguma ideia a mais que me tenha escapado, ou retificar alguma fala minha, fiquem à vontade. Entrem em contato no YouTube, através do canal no YouTube, e se inscrevam para que possamos trocar ideias e conhecimentos e nos ajudarmos mutuamente. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muita paz.